E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem simples da sintaxe do português, que são as orações coordenadas, tá certo? As orações coordenadas, por que eu dou esse nome para elas? As orações coordenadas, elas são orações sintaticamente independentes. O que significa que elas têm os seus termos sintáticos, sujeito, verbos, complementos verbais, independentes entre si, tá certo? E eu uso essas orações para fazer aquilo que vocês aprendem em gramática e aplicam em redação, que é um dos critérios de correção de todos os vestibulares da parte de redação, chamado coesão textual, tá certo? Ou seja, as orações coordenadas, utilizar esse tipo de orações, é uma maneira de exercer coesão textual dentro da sua produção. E a gente utiliza as orações coordenadas de maneira natural, gente. A gente só não utiliza esse tipo de orações quando a gente está aprendendo um idioma estrangeiro. Vou pegar aqui, por exemplo, o italiano, que eu me viro muito melhor do que o inglês. Eu posso dizer, io mi chiamo Carlos e io ho 30 anni. Eu poderia escrever essas duas frases separadas. Quando eu coloco uma conjunção, tá certo? E io ho 30 anni, eu tenho o quê? Eu tenho um estabelecimento de uma relação de adição entre essas duas ideias. Ou seja, eu tenho o que eu chamo de coordenação. E isso é muito importante porque isso vai tornar o meu texto muito mais fluido, muito mais didático. É importante ressaltar que essas orações, caso não haja a conjunção, o conectivo, elas poderiam ser interligadas por pontuação, por serem sintaticamente independentes. E a pontuação mais comum para isso seria a vírgula, tá certo? Então, elas são independentes, tão independentes que eu poderia usar um ponto final ou uma vírgula para separar uma da outra. Ficaria um texto mais travado, mas não um texto gramaticalmente incorreto. A separação das conjunções, das orações coordenadas em si, ela se dá em dois grupos gerais e depois o segundo grupo é subdividido. No primeiro grupo geral, eu tenho as orações assindéticas. Pensando que esse prefixo a de assindético aqui quer dizer o não, é um prefixo de caráter negativo, amoral, aquele que não tem moral, assindética significa aquele que não tem síndeto. E a palavra síndeto, que é uma palavra grega, significa conjunção, ou seja, são orações que não possuem conjunção interligando entre as outras. Lembrando novamente o conceito fundamental da análise sintática. Oração é quando eu tenho um verbo ou uma locução verbal. Então, no exemplo aqui do mapa conceitual, tudo passa, tudo muda, o tempo permanece. Passar, mudar, permanecer, eu tenho três verbos. Logo, eu tenho três orações. Tá certo? Então, eu tenho as orações que estão conectadas, neste caso, pelo sinal de pontuação, a vírgula que está destacada de preto. Ou seja, eu não tenho uma conjunção interligando, por isso orações coordenadas assindéticas. O segundo grande grupo, se eu tenho as assindéticas que não têm conjunção, eu tenho as orações coordenadas sindéticas, que possuem conjunção. E essa conjunção ela vai estabelecer um valor entre as duas orações, que aí estão as subdivisões das orações coordenadas sindéticas, que nós vamos acompanhar aqui embaixo, e eu peço que vocês prestem atenção no mapa conceitual. Primeiro grupo, orações coordenadas sindéticas aditivas, ou simplesmente orações que expressam a ideia de adição, comeu chocolate e paçoca. Prestem atenção que aqui, ó, nessa frase, vou colocar entre parênteses, eu tenho um processo chamado zeugma, que eu corto uma informação que foi dita anteriormente. Comeu chocolate e comeu paçoca. Eu não preciso repetir esse comeu novamente, porque já foi dito antes. Por que eu falo que as orações são sintaticamente independentes? Sujeito, oculto, ele ou ela. Tá certo? Vamos escrever aqui. Ele, ela ou ele comeu chocolate. Comeu, verbo transitivo, comeu alguma coisa, verbo transitivo direto, chocolate, complemento verbal direto ou objeto direto, tenho uma oração completa. E comeu paçoca. Quem comeu? Novamente, ela ou ele. Sujeito, comeu, verbo transitivo direto, paçoca, objeto direto. As duas orações elas são independentes entre si. A única coisa é que eu dei uma ideia de soma entre elas, ao utilizar a conjunção e.
Então, as orações coordenadas sintéticas aditivas são aquelas que indicam a ideia de adição de ideias, de acréscimo, tá certo? Conjunções normais que indicam essa ideia. Nem, mas também tem que ser junto, tá certo? Essa expressão, bem como, etc. Segundo grupo são as orações coordenadas sintéticas alternativas, que indicam a ideia de opções. Eu gosto de usar a palavra alternância. E aqui eu vou pedir para vocês se lembrarem das questões objetivas de múltipla escolha. Uma questão objetiva, ou eu escolho a letra A, ou eu escolho a letra B, ou a letra C, ou a letra D, ou a letra E. Eu tenho que escolher uma das opções. Se eu escolho duas das opções, eu tenho um erro, tá certo? E se um vestibular ou a prova coloca duas alternativas corretas, eu também tenho um erro. Então, ou eu vou ter uma ação, ou eu vou ter outra. Por isso eu digo que eu tenho uma alternância de ações. E aí eu vou usar o exemplo aqui. Faça a lição ou ficará sem nota. Se esse aluno fizer a lição, ele vai ter nota, sem problema. Se ele não fizer a lição, ele não vai ter nota. Ou seja, fazer a lição é conquistar a nota, não fazer a lição é ficar sem nota. Eu tenho uma opção que ele tem que escolher aí. Tudo bem? Eu poderia ter outras conjunções alternativas. Eu tenho a sequência ou, ora, e aí outras conjunções que exercem essa função. Mas eu tenho que ter essa dupla possibilidade. E uma possibilidade nega a outra. É a mesma coisa de uma questão de vestibular. Se a letra A está correta, consequentemente a letra B, C, D e E está incorreta, e assim sucessivamente. Orações coordenadas sintéticas adversativas, ou a ideia de oposição, de adversidade. E aí eu lembro da palavra adversário. O adversário é aquele que está contra mim. Ou seja, eu tenho duas ações contrárias. Mas, isso aqui é uma coisa muito importante, a oração que acompanha a conjunção adversativa, ela tem um maior valor argumentativo em relação a uma coisa anterior. Pensem no seguinte, quando estamos conversando com vocês e surge esta palavrinha aqui, ó. Calma aí, vamos deixar em letra maiúscula. Mas, esse mas indica que a ideia que vai ser dita após ele tem maior importância do que o que foi dito antes. Então, o adversativo expressa uma ideia de maior valor argumentativo. Isso é uma coisa muito importante quando vocês forem elaborar uma redação. Então, se o Cadu fala, o Cadu ama o Vasco, mas o time é horrível. O time ser horrível é muito mais importante do que o fato do Cadu amar o Vasco. Vamos pegar aqui o exemplo. Foi ao mercado. Expectativa. Se você vai ao mercado, você vai comprar alguma coisa. Mas não comprou nada. Essa informação é muito mais importante do que ter ido ao mercado. Tá certo? O fato de não comprar nada. Outras conjunções que poderiam exercer esse papel. Entretanto, todavia, contudo, porém, tá certo? São conjunções que trabalham essa ideia de adversidade. Então são dois argumentos contrários entre si e o argumento que acompanha a conjunção tem um maior valor. Orações coordenadas sintéticas explicativas é meio óbvio, mas vamos lá porque o óbvio é importante. Indica uma ideia de explicação. Durma cedo, pois você parece um zumbi pela manhã. Interessante notar que quando a gente for estudar as orações subordinadas adverbiais causais, eu posso ter uma grande confusão, tá certo? Muitas vezes, tá certo? A oração coordenada cinética explicativa, ela ocorre depois de uma oração que tem um verbo no imperativo. Então, verificar se o verbo está no imperativo ou não é importante, tá certo? Outras opções. Por quê? Tá certo? Até mesmo o que? São exemplos de conjunções que iniciam orações coordenadas cinéticas explicativas. Por fim, orações coordenadas cinéticas conclusivas, que indicam uma ideia de conclusão. Muito importantes para vocês utilizarem no último parágrafo da redação dissertativa de vestibular de vocês. Então, pelo amor de Deus, não coloca. A partir disso eu concluo que, ou conclui-se que, é a coisa mais redundante. É claro que você vai concluir numa conclusão. É o entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, por aí vai. É um pleonasmo. Use as conjunções conclusivas.
Não fez as tarefas. Conclusão disso, logo ficou sem nota. Exemplos de conjunção. Portanto, então, desse modo, e... Calma aí, que não foi. Então, vamos lá de novo. Portanto, então, desse modo, e a gente consegue verificar aí o tipo de conjunção. Beleza? Uma coisa que é importante a gente destacar aqui. Adianta eu ficar decorando uma tabela de conjunção? Não. Por quê? Uma coisa que é fundamental é eu entender o contexto e as ideias. Se eu entendo o contexto, se eu sou um bom leitor, eu consigo resolver qualquer exercício que trabalhe com orações coordenadas. Até porque uma mesma conjunção em um contexto diferente daquele que eu estou acostumado pode exercer um outro valor. Quero dar 2 exemplos aqui para a gente encerrar nossa aula. São os exemplos que estão depois da parte em roxo. O time jogou bem e perdeu. Expectativa, se o time joga bem, a não ser que seja o Vasco ou o Botafogo, que tudo acontece com esses 2 times, eles ganham. Mas aí eu tive uma quebra de expectativa, ou seja, eu tive uma ideia oposta, ele perdeu. Tudo bem? Então, eu tenho uma ideia de adversativa. Eu poderia escrever de uma outra maneira, bonitinha. O time jogou bem, mas perdeu. Ou seja, eu poderia trocar aquele e que está ali na oração por uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto. Então, este e, neste contexto, indica uma ideia de adversidade. Então, o e pode ser iniciar uma oração coordenada sintética adversativa? Pode. Depende do quê? Do contexto. Outro exemplo. O time tem muita consistência. Deverá, pois, ser campeão. Eu não poderia colocar deverá porque ser campeão. Agora, eu poderia escrever do seguinte modo. O time tem muita... É consistência que eu coloquei, né? Consistência. Deverá, portanto, ser campeão. Neste caso, a conjunção pois, que normalmente inicia orações explicativas, não está indicando uma ideia de explicação, mas está indicando uma ideia de conclusão. Logo, portanto, desse modo, será campeão. Então, essa ideia de ficar decorando tabela para se dar bem nas orações coordenadas, para conseguir fazer isso, não é tão prático. Você tem, ao interpretar o exercício, que entender o contexto em que se encontra. Então, muito mais do que decorar, galera, é ler com calma e prestar atenção nas relações. Espero ter ajudado vocês. Um enorme beijo na aula. Até a próxima. Falou, gente!